Verdade, trabalho e a construção da paz, os impactos práticos e o ideal da civilização do amor. Olá pessoal, paz e bem para todos. Eu sou Fred Dias, estou no terceiro episódio comentando a carta, a encíclica do Papa Leão XIV. Se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não viu os outros dois vídeos, lhe convido a procurar no canal, assistir o primeiro episódio para você ter um entendimento de tudo que foi explicado aqui. E aí, nesse conteúdo de hoje, vou falar do capítulo 4 e 5 da encíclica. Então, o Papa Leão dividiu a encíclica em 5 capítulos, com palavras simples, mas bem profundas e fortes para a nossa reflexão enquanto humanidade. Então, o primeiro bloco é a verdade como bem comum. O sistema das IAs atua muitas vezes como poderosos multiplicadores de desinformação. Buscar a verdade factual e proteger o debate público honesto é um dever essencial para a estabilidade democrática. Então, assim, mais uma vez, são pontos de reflexão fortes e polêmicos que o Papa Leão XIV vem pegando. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos lendo, consumindo das redes sociais. Precisamos fazer o discernimento se aquilo que a gente acabou de ver tem outras pessoas que concordam, tem outros meios de comunicação falando igual, se tem embasamento com documentos, com reais. E isso é muito chato. Eu, particularmente, eu gosto muito de estudar. Muitas pessoas que do meu ciclo de amizade me perguntam, porque às vezes mandam coisas. Fred, será que isso mesmo é verdade? A gente precisa aprofundar, ler em outros conteúdos. Então, assim, receber uma informação que possa não ser verdadeira, ela pode nos causar mais mal do que bem. Então, o Papa Leão pede para nós católicos cristãos que a gente tenha um discernimento com a nossa família, um discernimento de entender se aquilo é verdadeiro ou não, ter a paciência de buscar a comprovação daquela informação. Porque por quanto tempo nós católicos fomos acusados de ser idólatras de imagens? E nós sabemos que quando a gente estuda, a gente tem um entendimento que nós não idolatramos, nós veneramos. Então, às vezes as pessoas criam uma imagem falsa, uma informação falsa para confundir pessoas pouco informadas. E a gente precisa construir uma sociedade que tenha o discernimento de entender se aquilo é verdade ou não. Uma coisa que eu li em Tito 15, capítulo 3, versículo 15, ele fala mais ou menos assim: que pessoas boas buscam o bem, pessoas com coração corrompido enxergam o mal. Então, essa é uma boa dica que a própria palavra nos dá. Aquelas pessoas que só promovem conteúdo para nos amedrontar e nos promover discórdia e raiva e ódio em relação a outras coisas ou outras pessoas, são pessoas que podem estar com seu coração corrompido. Porque a pessoa pura de coração, quando ela vê algo errado, ela busca não assombrar os outros com aquele conteúdo. Ela fala, ó, isso é errado, mas se a gente fizer dessa forma, poderia melhorar. É o que Papa Francisco está trazendo aqui. A tecnologia, a IA é muito boa, mas se eu produzir um conteúdo através da IA para agredir outra pessoa sem ter provas, isso pode causar mal. Eu posso usar a IA para fazer bullying digital com adolescentes, com uma ex-namorada, com uma pessoa que eu passei a odiar para poder prejudicá-la.
Então, a gente tem que ter esse discernimento de identificar esse conteúdo. E isso é um desafio para a nossa humanidade, para a nossa sociedade de hoje. Conseguir discernir o que é bom, o que é verdade e o que é falso. Isso é um desafio que o Papa Leão XIV vem trazer a reflexão para a nossa sociedade. Equilíbrio educativo e a família. O Papa propõe uma aliança educativa renovada entre famílias, escolas e instituições, orientando os adultos a protegerem crianças e jovens da exposição precoce e o uso descontrolado das telas digitais. Opa, quase não saiu. Então, gente, olha como se conecta a frase anterior. O quanto que os pais devem tomar cuidado com o uso que seus filhos estão fazendo dos celulares. Né? Crianças, jovens cada vez mais novos, né? Menos de 10 anos, já têm celulares dados pelos pais. E o que seus filhos estão consumindo? Eles podem estar expostos a diversas situações problemáticas. Nudez, pornografia, assédio. Então, é fundamental que os pais, e olha como que o Papa nos convida a refletir. Como a gente buscar esse equilíbrio educativo, um equilíbrio educativo e a família. Ele convida a fazer as famílias se aliarem com os educadores para estabelecer regras e normas que permitam pais minimamente ter consciência do que seus filhos estão consumindo e protegê-los. Então, quanta coisa que a IA traz de bom, porque através da IA, da tecnologia, nós podemos construir conteúdos educativos que promovam a paz, que ensinem as crianças o que é certo, o que é errado, mas se os pais e as famílias não fizerem esse discernimento, outras pessoas vão ter acesso aos filhos de vocês e ensiná-los coisas que não são corretas. Vou dar um exemplo. Teve um período, acho que foi ano passado, criou uma trend dos adolescentes falar com o adolescente, pode cair que eu te apago. E aí eles gravam e na hora que a pessoa acredita e cai, não apara a pessoa e os jovens batem com a cabeça com muita violência e as pessoas filmam. Aconteceu casos de traumatismos. Então, brincadeiras bobas que os adolescentes caem e começam a um machucar o outro. Infinitas coisas que acontecem na internet, todos vocês sabem. Então é preciso, o Papa nos convida, católicos, a fazer grupos, a refletir qual seria a melhor situação para lidar com esses desafios atuais. A tecnologia pode ser usada para o filho aprender coisas maravilhosas. Mas se você, pai e mãe, não acompanha, seus filhos podem estar aprendendo coisas terríveis. Pensem nisso. A dignidade do trabalho humano. A introdução de sistemas automatizados e robôs deve aliviar fardos pesados e não servir apenas para reduzir custos e gerar exclusão social e desqualificação profissional. É um ponto. Eu trabalho nessa área de melhoria contínua, desenvolvimento. Então, tem empresas de determinados segmentos e os trabalhos são tão exaustivos que a tecnologia vem para ajudar. Por quê? Já tem empresa, vamos dar um exemplo, construção civil. Muita gente fala, às vezes o filho do pedreiro tá estudando para ter outra profissão que não pedreiro igual do pai. Porque é uma profissão
cansativa, exaustiva e exige muito trabalho físico. Então, as empresas na área de construção civil estão tendo cada vez mais criando tecnologias, equipamentos para tirar o trabalho pesado do funcionário. Então, uma retroescavadeira hoje, um operador de retroescavadeira trabalha no ar-condicionado em determinados equipamentos. Então, já estamos criando tijolos de concreto armado, já não estão mais sendo tão usados porque demandam uma mão de obra humana muito grande. Então já estão surgindo tecnologias que na parte da obra, onde a pessoa tem que pegar peso, ela já usa equipamentos que... Então, assim, pela falta de pessoas interessadas em trabalhar de forma manual nas construções, foram criadas tecnologias que façam que precise de menos pessoas para trabalhar nessas áreas e que essas pessoas trabalham de uma forma mais leve. Então, essa tecnologia, ela atendeu uma situação em que a mão de obra se deslocou para áreas mais tecnológicas. Então, foi feita uma substituição. Agora, quando eu crio a tecnologia para provocar desemprego, uma área em que tem muita demanda, tem muita mão de obra, e eu faço a tecnologia para causar desemprego, aí isso é preocupante. Porque a tendência é usar a tecnologia para que o ser humano tenha uma vida melhor, mas não tirar oportunidades. Então, até hoje, tem muitas situações de tecnológicas que têm atuado nesse sentido. Áreas em que as pessoas não estão mais dispostas a trabalhar, você automatiza para conseguir atender todo mundo. Combate às novas formas de servidão. A encíclica nos convida a olhar para cadeias invisíveis, para a cadeia invisível que sustenta a indústria tecnológica, como trabalho precário, de moderação de dados e de extração perigosa de recursos naturais. Então, Papa Leão vem trazendo mais um discernimento. Como exemplo anterior, eu expliquei formas de migrar, transformar um trabalho pesado num trabalho mais leve, para ficar mais leve para as pessoas, porque as pessoas não estão dispostas a fazer isso. Mas a gente também tem casos que a gente usa a tecnologia para precarizar o serviço, para precarizar o trabalho. A pessoa pode estar ganhando um pouco mais, mas não está pensando no seu futuro, e não está tendo uma segurança para situações em que ela possa se acidentar, adoecer e estar impedida de trabalhar. Então, nós precisamos fazer um discernimento pensando que a tecnologia traz ganho de produtividade, traz ganho de benefícios de vida melhor enquanto sociedade, mas temos que tomar cuidado nos exageros, para que não criemos um novo sistema de servidão moderno, né? O mundo abandonou a escravidão há muitos séculos. E a gente pode, se não tomar cuidado e ter discernimento, criar um novo tipo de escravidão. Pense nisso. É um ponto polêmico que eu não vou me aprofundar muito, mas eu acho que você que está me ouvindo aqui entendeu a ideia e pode fazer o discernimento conforme a sua forma de pensar, o seu entendimento. Ética nos sistemas e prevenção de conflitos. Decisões letais não podem ser delegadas a algoritmos matemáticos. A tecnologia deve ser desarmada e direcionada para a diplomacia e cooperação internacional. Essa é uma parte da carta bem triste.
porque usar a tecnologia para a guerra. E, de certa forma, todas as tecnologias que nós estamos vendo hoje, drones, automatizados, tanto aéreos, barcos, tudo, diminuiu a mortalidade dos soldados. A quantidade de pessoas que ia para a guerra como soldados e morria. Mas aumentou a letalidade imensa de pessoas inocentes, de soldados inimigos também, de populações, porque enquanto não tinha assim, muito essas tecnologias de IA para atacar, era muito concentrada nos soldados, inimigos e aliados. Agora que a tecnologia permite ir aonde um soldado não consegue ir com tanta facilidade, quantas vítimas inocentes numa guerra? É um ponto polêmico que eu não quero trabalhar para não despertar paixões dos ouvintes, mas que eu convido vocês que estão me ouvindo agora a refletir. Com todo o avanço que nós alcançamos até hoje na humanidade, será que a guerra ainda é uma solução? Será que não é possível vivermos em paz? Fazendo comércio, livre comércio entre as nações, aceitando as diferenças, negociando uma solução em comum, com diplomacia? Será que precisamos desenvolver mais armas com a tecnologia? Ou precisamos desenvolver mais formas de chegarmos à paz? E por fim, o Papa Leão, muita sabedoria, na minha opinião, vem falar sobre convidar e desafiar nós católicos e cristãos e toda a humanidade construir uma civilização do amor, uma civilização que pensa no próximo com misericórdia, uma civilização em que todos tenham direito a comer, a dormir, a vestir, a estudar e a trabalhar, e que tenham vidas dignas de filhos de Deus. Somos convidados a ser tecelões de esperança, agindo como sábios arquitetos que utilizam a tecnologia para unir, incluir, cuidar da nossa casa comum. Com essa frase não tem muito o que dizer, mas você que está me ouvindo aqui agora, que futuro que você deseja para a humanidade e para as novas gerações? Nós estamos construindo que tipo de mundo para as próximas gerações? Nós estamos ensinando as nossas crianças a construir que mundo? Acho que Papa Leão XIV tocou fundo no meu coração, e eu que comecei esse projeto há pouco tempo, eu tinha vontade de dizer o que as palavras de amor que eu tenho estudado, o transbordar do amor de Cristo ao entender cada vez mais, estudar cada vez mais a palavra de Deus. Eu vejo e assisto e vejo em redes sociais tantas brigas, discórdias, divisões que só levam a conflito, e que, na minha humilde opinião, é perca de tempo. Importa é entender o outro, saber olhar de uma forma misericordiosa para a dor do outro e encontrar uma forma de caminhar juntos.
Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu pensei em construir outros conteúdos com foco na família, com foco na juventude, dessa mesma encíclica. E comentem, compartilhem, me falem se vocês gostaram, se vocês odiaram. Põem suas opiniões aí. Paz e bem, e até o próximo vídeo. Vamos construir uma civilização de amor e paz.